Olá nação rubro-negra, nesse vídeo vamos ver o debate sobre o que está acontecendo no caso Pedro, e se você é novo inscreva-se no canal para mais notícias, acompanhe o debate. Foi demitido. Ontem tinha uma expectativa para ver se o Sampaoli também continuaria, já que é um braço direito, é um cara que é preparador físico, dá treinos e alguém que acompanha a comissão técnica do Sampaoli há um bom tempo. Inclusive tem um histórico também de agressão ao torcedor do Nice lá na França, quando o Sampaoli era o técnico do Olympique, e a gente vê que não é a primeira vez que ele age dessa maneira. O Pedro, primeiro, ele foi atingido por um soco, por tapas. Ele foi à delegacia, ele fez o exame de corpo e delito, ele foi lá e deixou registrado o que aconteceu com ele, inclusive com testemunhas de outros jogadores do Flamengo. Além disso, ele não compareceu hoje, ele pode tentar uma rescisão, ele pode alegar justa causa porque foi agredido no ambiente de trabalho, independentemente do que ele tenha feito, se recusou a aquecer, a participar, jamais poderia ter sido essa a devolução do preparador físico, nunca ele poderia ter feito algo nesse sentido. Mas assim, o Pedro não vai jogar num clube brasileiro, já atuou mais de 7 vezes na competição, não vai atuar na Série B, imagino eu também, não é? Então o Pedro pode, de repente, com o Flamengo, buscar um empréstimo, poderia ser uma solução. Jogar no exterior, em algum clube emprestado, e aí pelo menos até os ânimos se acalmarem. Não sei qual vai ser o desfecho, mas eu imagino que o Pedro, o seu staff jurídico, o Flamengo, a diretoria, tá todo mundo trabalhando nisso. E imagino também que o Sampaoli deve ter conversado com o Pedro. Ulisses, qual é o caminho agora? Vários cenários se desenhando aí no horizonte do Pedro e também do Flamengo. Você lembra quando eu falei sobre o Sampaoli aqui, que ele tem prazo de validade onde ele passa? Que todo mundo acha o Sampaoli um super técnico, para mim é um técnico comum. Por conquistas, ganhou com o Chile, mas não foi ele que montou aquele time, a gente sabe disso aí. O Pedro foi escanteado no Flamengo. O Sampaoli deu declarações falando isso já, de que ele não gostaria de contar com o Pedro, porque ele não vê o Pedro que joga um bom futebol, mas se encaixar no esquema de jogo dele, Sampaoli. Então já existe esse desgaste verbal. Existiu o desgaste do Pedro nem ser convocado para ficar no banco de reservas durante 4, 5 jogos. O Pedro, estou falando do Pedro, o cara que sabe fazer gol, de altíssima qualidade, jogador de seleção brasileira, entendeu? Então já existia esse tipo de pressão psicológica no atleta. Você escanteia o atleta do nível do Pedro. Não serve, não é esquema de jogo, o meu não funciona, não se encaixa, não se adequa ao meu esquema tático, Pedro. Então o Sampaoli fez isso com o Pedro. Então o jogador se sente pressionado sim. E posteriormente um fato como esse, eu não vejo solução em relação a Flamengo e Pedro a não ser a saída do Pedro ou a saída do Sampaoli também. Que essa parece que não vai acontecer, porque já foi divulgado que ele permanece, não oficialmente, mas pelo menos é a informação que circula e que tem sido trabalhada. Hoje, eu imagino que pela manhã o Sampaoli também estava presente para dar o treinamento, Sgarbi. Para mim são 3 situações dentro de uma só, dentro desse contexto inteiro. Primeiro que em lugar nenhum do mundo, você no seu ambiente de trabalho, em lugar algum, né? Mas você no seu ambiente de trabalho pode tomar um soco na cara de alguém. Cara, um completo absurdo, assim, um dos maiores absurdos que eu já vi, aliás, no futebol, pra ser muito sincero. Pô, o Pedro, jogador que não tem esse perfil, jogador que sempre teve esse perfil de ser um cara tranquilo, um cara de boa, toma um soco na cara. Não existe isso. Esse cara, pra mim, o Pablo, né? O Pablo Fernandes. Pablo Fernandes, ele não pode mais trabalhar com futebol assim, nessa questão ou antes de tratar a cabeça dele. E não é a primeira vez. Então, exato, já deu um soco na cara do torcedor também. Não pode trabalhar com futebol antes de tratar essa questão mental. Segunda, é que o Pedro é potencialmente o melhor 9 do Brasil. A gente pode falar isso, né? Com certeza, assim, é um dos caras que, jogou Copa do Mundo agora, né? Foi convocado. É que o Gabigol tem uma situação no Flamengo que ele conquistou com legitimidade, com títulos, com gols, com tudo. Então, eu acho até injusto acontecer isso numa equipe tão grande quanto o Flamengo, porque o sonho, quando a gente fala em elenco, não tem garantia de titularidade ou de reserva. Mas os dois jogaram com o Dorival porque o Bruno Henrique estava fora. Bruno Henrique volta, o Sampaoli também tem o direito de escalar quem ele quiser. Agora, o jogador não aquece, o preparador físico vai lá e cobra dessa maneira. Isso não existe, eu concordo com você. Não existe. O Pedro tá errado também de não aquecer, no meu ponto de vista, tá? Ele tá no ambiente de trabalho dele também, o cara que é superior a ele naquela situação, chamando ele pra aquecer, ele tá errado também, não tá certo. Só que pra mim, Rê, aí a gente vê a diferença de um gestor de grupo e de um cara como o Sampaoli. O Dorival, apesar das dificuldades, todos os treinadores que passaram pelo Flamengo falavam, pô, difícil colocar Gabigol e Pedro juntos. É difícil, não é fácil.
O Dorival fez o fácil. Porque o Gabigol aceitou mudar de posição, vale lembrar. Isso, como o armador. Gabigol disse, e não é mentira, o Gabigol veio a público e disse, não quero mais jogar naquela posição. Hoje eu estou oficialmente competindo com o Pedro em posição. Ou não teve isso? É verdade. Mas aí fato, é verdade. Não, e não foi agora com o São Paulo, Não, foi não, bem antes. foi já com o Dorival. Gabigol disse, não quero mais jogar como articulador, quero jogar como definidor, como 9, estou concorrendo com o Pedro. Sim, mas aí se eu sou E o aí Pedro... o Sampaoli, sabendo disso, ele escolhe. Eu não estou aqui defendendo, só estou dizendo que eu acho que uma coisa não leva a outra. Você não aquecer, você ter uma indisciplina e tomar um soco, por isso não existe. Isso aí não é assim que se resolve, não é aceitável, é caso de polícia, como efetivamente foi todo mundo parar na delegacia. E é algo absurdo, algo que a gente tem que refletir, tem que repensar, tem que olhar com isso e pensar... Não, gente, que é isso? É fora da casa. Agora, Sgarbi, é aquela história. A gente tem uma disputa de dois grandíssimos jogadores, nível seleção brasileira. Um é muito, muito, muito ídolo do Flamengo e o outro é muito ídolo, talvez, de todos os outros que admiram futebol e que gostam da posição de centroavante. E hoje desejado por todos os clubes do futebol brasileiro. Todo mundo quer. É. Não, mas perfeito, mas eu entendo o lado do Pedro também, ser um atacante como o Pedro, que jogou a Copa do Mundo, se incomodar com uma reserva, com um banco de reservas. Porque é um cara que, tava na Copa agora, enfim, tava jogando com o Gabigol e deu certo, campeão de Copa do Brasil e de Libertadores. E agora ser escanteado no Flamengo, nem entrar no jogo, eu entendo a cabeça do Pedro também. E muitas vezes nem no banco de reserva. Nem relacionado para o jogo. E ele foi claro, quando ele fez uma postagem dizendo que tem essa pressão psicológica e física. Física, a gente sabe de onde vem, e a psicológica é essa também, que isso vai minando mesmo o ânimo do atleta. Sobre a situação do Pedro, cada um se manifestou. Imagino que, de um modo geral, temos o mesmo posicionamento. Sim. Ninguém aceita uma agressão, ninguém aceita esse tipo de conduta, tapas e depois um soco desferido num atleta por um preparador físico, por alguém que treina esses jogadores no dia a dia, alguém que convive também, até provavelmente numa proporção igual à do Sampaoli. É uma comissão técnica que trabalha há um bom tempo coletivamente. Fora isso, o Pedro também, imagino que o clima dele no Flamengo está difícil com o Sampaoli. O Flamengo confirmando a permanência do Sampaoli para o Pedro, vai embora, pode ser que seja inviável. Então vai ter que ser emprestado, vai ter que ter alguma coisa. De repente, a Arábia, que é um futebol que vai ficar mais forte com os nomes que lá estão chegando. O Pedro vai ter que fazer alguma coisa e para o Flamengo, na minha opinião, pensando tecnicamente, é uma perda irreparável. O Pedro não tem substituto a não ser o Gabigol, mas o Pedro é aquele jogador que qualquer equipe quer contar. Eu fico imaginando se no vestiário do Flamengo tem um Rincon, um Fred, se tem um Serginho Chulapa, preparador físico faz isso, meu... Pela informação, o Gerson intercedeu e de uma forma bem forte, né? Jogando o preparador na parede e aí depois toda a confusão, né? Os jogadores foram em defesa do Pedro. Mas aí era para evitar algo pior ainda. Claro. Porque, por exemplo, vocês não estão falando o mais importante, na minha opinião. E se o Pedro revidasse? Então, seria crucificado, revidou. E se o Pedro revidasse? Começava na indisciplina, começaria lá na negativa em ter aquecido. Ele seria o culpado. Já bem no finalzinho do jogo, só para lembrar, praticamente acabando a partida. Ele percebeu que o Cebolinha e o Luiz Araújo entraram, ele falou, botou 2 atacantes, eu não vou mais entrar. Não justifica ele ter se negado a aquecer. Isso é outra questão. Mas eu acho que ele teve muita coragem ao se posicionar publicamente e ir até as últimas consequências, delegacia e tudo mais, porque não dava para deixar passar, né? O erro do Pedro todo mundo falou aqui. Agora, quando tem um soco na cara envolvido, acabou, né? Acabou a discussão. E não revidar mostra totalmente o equilíbrio emocional que ele tem. Isso é muito bom. Ou até o jogador, choque. né? Ou até, de repente, o choque de não acreditar do que estava passando por isso dentro de um vestiário, depois de uma vitória de virada, retomando a vice-liderança. Isso caracteriza realmente que estão de sacanagem com ele no Flamengo. A comissão técnica. Isso fica mais do que evidenciado. E é por isso que a permanência do Sampaoli deve inviabilizar a sequência do Pedro. Eu também acho que não vai. Agora, o Flamengo trocar de técnico seria a melhor solução, Sgarbi? No momento não. Logo agora que o time está encaixando, que o Flamengo está conseguindo bons resultados, tem decisões agora pela frente. Só que se não tivesse tido agressão, com certeza aqui estaríamos falando também sobre essa questão do Pedro, que ele foi titular, pelo menos presente em campo, em grande parte dos jogos com o Sampaoli no Flamengo, né? Só que a partir do momento que tem uma agressão, dispensa qualquer questão sobre essa, e o Pedro está completamente com razão de ficar incomodado e, para mim, de ir para cima da situação.
situação também. E mais do que uma resposta que tem que ser dada para a mídia, principalmente para a torcida, para todo mundo, o Sampaoli vai ter que dar uma resposta para os seus atletas no olho, Sim. lá dentro, juntando o time, seja titular ou reservas, e se posicionando. Porque se ele não fizer isso, o dia a dia dele vai estar comprometido. Porque o atleta, ele é confiança com a comissão técnica. A gente vê isso em várias equipes. Quando essa confiança é perdida, é muito difícil você seguir com uma relação sadia, positiva e vitoriosa. Estou muito curioso por esse jogo de quinta-feira. Pela resposta do elenco em campo depois de tudo que aconteceu. E tem tudo para separar as coisas, porque é importante, é o objetivo principal do ano, é a Libertadores. Enfim, uma situação que o Flamengo não precisava passar, ainda mais nesse momento em que no campo as coisas estavam positivas. E a gente tá ficando por aqui. Rona, beijinho no ombro pra você. Menino. Amanhã a gente se reencontra aqui. Valeu, Capela, valeu, Chico, Sgarbi, Ulisses, o Neto. No meu ponto de vista, Pedro está desmotivado por não estar entre os titulares. O atacante Pedro teria decidido que não irá mais jogar com as cores do Flamengo enquanto Jorge Sampaoli estiver no comando. Isso causou um mal-estar muito grande no clube. O jogador, inclusive, não esteve presente no treino desta segunda-feira, dia 31, no Ninho do Urubu. Como não é novidade para nenhum torcedor, Pedro se envolveu em uma grande polêmica no último sábado, em Belo Horizonte, depois de ter sido agredido por um dos auxiliares da comissão técnica de Sampaoli. Pablo Fernandes agrediu Pedro com um soco no rosto, foi demitido. Pablo pediu desculpas em uma rede social, disse que não deveria ter feito isso. Já o atacante será multado. E depois de uma reunião com a diretoria do clube, ficou decidido que Pedro volta a treinar com os demais jogadores hoje. E se você é novo, inscreva-se no canal para mais notícias.